Capítulo 447. Após outra série de bombardeios, a passagem para a tumba principal foi revelada aos membros da mente coletiva da maquinaria. O chão estava cheio de detritos. A característica Beyonder em forma de diamante que refletia um rosto humano estava silenciosamente na parte inferior da parede direita, brilhando com a luz de dois outros objetos. Todo o túnel, incluindo as duas paredes laterais e o teto de pedra, estava cheio de buracos. No entanto, uma coisa permaneceu intacta. Era uma moldura pendurada à frente a cerca de 7 metros de distância. Era de cor marrom e o tipo de madeira era óbvio, mas apenas a lateral da moldura era revelada. Sem que ninguém mencionasse nada, todos os Beyonders presentes perceberam que aquilo era estranho. Nesse momento, o arcebispo da Igreja do Vapor e da Maquinaria, Horamiki Haedin, deu um passo à frente e disse com uma voz gentil: "É provável que seja a moldura de retrato do espectro que pertence à família Amon, de acordo com os registros. Enquanto alguém entrar em seu alcance e for iluminado por ele, seu corpo espiritual será instantaneamente separado de sua carne e sangue, transformando-se em um retrato e para sempre selado dentro dele. Nesse estado, mesmo que o retrato seja substituído, não há como resgatar a pessoa sem os meios correspondentes. Se a duração do selamento for muito longa, o corpo já estaria morto. Então, mesmo que alguém compreenda o método correto para remover o selo, o espírito se dissipará rapidamente." Enquanto falava, Horamiki avançava, passo a passo, aproximando-se da estranha moldura. Klein ficou um pouco preocupado, não ousando assistir à luta do semideus contra o artefato selado, mas logo percebeu que estava apenas assistindo a uma cena proporcionada pelo espelho mágico, a Rhodes. O que havia para ter medo? Isso é muito normal, é como assistir a um filme de terror ou jogar um jogo sombrio. Klein se acalmou enquanto acelerava o passo e alcançava Horamiki Haedin. O arcebispo semideus alcançou rapidamente os limites de onde estava o item místico que precisava ser selado. Ele usava uma túnica branca de padre e um chapéu clerical, e sua figura gradualmente apareceu no vidro na superfície do porta-retrato. Vidro? Vidro na quarta época? Parece ser o caso. Pelo menos houve vidro na história da quinta época todo esse tempo, e não houve menção de quem o inventou. Klein esperou com grande interesse pela batalha entre o semideus e o estranho artefato selado. A parte superior do corpo de Horamiki apareceu totalmente dentro da moldura de retrato do espectro, mas seus olhos não perderam o brilho. Ele caminhou em direção ao quadro, cara a cara. A silhueta dentro da pintura tremeluzia, como se estivesse encolhendo constantemente, mas não conseguia. Horamiki parou, pegou um grande pano preto quase opaco que havia preparado há muito tempo e cobriu a moldura. A moldura tremeu algumas vezes, mas no final foi completamente coberta pelo pano preto e ficou silenciosa. Horamiki parecia não ter sido afetado enquanto removia sem esforço a moldura e terminava de envolvê-la com o pano preto antes de dar um nó nas costas. Isso não é místico. Você não disse que seu corpo espiritual seria absorvido pela moldura e se transformaria em um retrato? Porque o arcebispo está bem. Isso é a singularidade de um semideus ou é por outro motivo? Klein avaliou Horamiki Haedin, mas não notou nada fora do comum. Seus olhos estão cheios de espírito, sua expressão genial, e ele é rico em carne e osso. É uma pena que eu não esteja lá pessoalmente. Caso contrário, eu poderia ativar minha visão espiritual e dar uma olhada. Klein retraiu seu olhar e esperou que os membros da mente coletiva da maquinaria, como e Câncer, se aproximassem. Horamiki entregou a moldura a um membro da equipe e caminhou em direção à tumba principal no final da passagem.
Havia uma porta de pedra negra cheia de arranhões esculpidos por lâminas e machados. No meio da porta havia um disco branco acinzentado. A superfície do disco foi dividida em 12 segmentos. Havia uma agulha preta, como um relógio do mundo exterior. No entanto, os segmentos não foram distribuídos uniformemente pelo disco. Eles eram de tamanhos variados e extremamente incongruentes. Além disso, cada segmento tinha metade de sua superfície coberta por uma sombra. O brasão da família Amon, o arcebispo Horamik deu uma breve explicação. Ele não explicou o significado simbólico do brasão, porque atualmente apenas o diácono e câncer Bernard estava qualificado para saber. Klein, por outro lado, confiou em seu próprio conhecimento do misticismo para tentar decifrá-lo. Disco, 12 segmentos e uma agulha. Combinados, eles representam claramente o tempo. Ele corresponde ao verme do tempo que o avatar de Amon deixou para trás depois de ter sido eliminado. O que deveria ser 12 segmentos iguais em um disco, são desiguais em tamanho, e há uma sombra sobre uma parte dele. Isso significa que a família Amon é o lado negro do tempo? Então, onde seu título como a família blasfemadora se mostra? Enquanto Klein pensava, o arcebispo Horamik abriu a porta de pedra sem nenhuma proteção. A pesada porta de pedra se abriu, revelando uma tumba extremamente espaçosa. No centro da câmara havia um estrado com um caixão preto em cima. As paredes ao redor eram decoradas com candelabros de ferro, cada um segurando uma vela branca acesa. Todas as velas não piscaram. Estava tão quieto que parecia uma cena atemporal no lugar, completamente desprovida de qualquer sinal de sofrer os efeitos do tempo que durou de 1 a 2 mil anos. No caminho direto da porta de pedra até o caixão, havia cadáveres caídos no chão. Todos usavam casacos pretos, meias cartolas ou até mesmo roupas comuns de trabalhador com um boné na cabeça. Era óbvio que eles haviam entrado nos últimos anos. Os Beyonders que anteriormente recrutavam ajudantes? Como eles passaram pela área na frente? A sombra de pele humana e os outros monstros claramente ainda estavam vivos. Com a mente cheia de perguntas, Klein olhou para os cadáveres. O que ele viu o deixou imediatamente chocado. Todos os cadáveres tinham cabelos brancos esparsos, pele seca e enrugada e marcas óbvias na pele. Pareciam pessoas de 80 ou 90 anos. Não havia feridas óbvias em seus corpos, como se tivessem morrido de velhice. Além disso, parecia que eles haviam morrido recentemente e ainda não haviam apodrecido. É muito óbvio que não haveria tantos Beyonders idosos explorando a tumba. Mesmo que os descobridores da tumba fossem velhos, ainda fariam o possível para escolher os jovens e fortes ao recrutar ajudantes. Há algo estranho nisso. Klein franziu a testa e olhou em volta novamente. Ele rapidamente pensou no verme do tempo deixado pelo avatar de Amon e no brasão da família Amon que representava o tempo na porta de pedra. Fazer as pessoas envelhecerem rapidamente é um dos poderes Beyonder da família Amon? O lado sombrio do tempo. A brecha no tempo. Será que, à medida que os outros envelhecem rapidamente, os membros da família Amon recuperariam a juventude e prolongariam suas vidas? Espere um minuto, para esses Beyonders invadirem facilmente este lugar assim, talvez tenha sido deliberado por parte do mestre do túmulo. Ele queria roubar o tempo deles para manter sua própria existência. Klein olhou desconfiado para o caixão preto na plataforma. Nesse momento, o semideus, Horamik Haedin, ergueu a mão esquerda e a pressionou. Vocês vão parar aqui. Sim, Vossa Graça, e Câncer e companhia responderam sem qualquer hesitação. Como membros de uma organização oficial, eles leram um grande número de eventos anteriores. Eles sabiam que, em circunstâncias semelhantes,
teriam que obedecer à vontade de um Beyonder de alta sequência e absolutamente não poderiam agir precipitadamente, ou então morreriam sem saber como. Horamik olhou para frente e seus olhos caíram sobre um porta-retrato pendurado de cabeça para baixo na parte inferior do estrado. Sua expressão não mudou enquanto ele continuou a caminhar em um ritmo vagaroso. Não está fazendo nenhuma preparação? A marca registrada dos semideuses é ser impulsivo? Klein ficou atordoado. Ele parecia ser capaz de imaginar os dentes de Horamik caindo, seu cabelo embranquecendo e sua pele murchando conforme ele envelhecia rapidamente. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Horamik, que parecia bem, de repente tremeu, e um rangido agudo e penetrante pôde ser ouvido em seu corpo. Seu ritmo começou a diminuir, seus movimentos tornaram-se rígidos e sua pele secou visivelmente. Há algo de errado com isso. Esse não é o processo de envelhecimento de um ser humano normal. O que foi aquele rangido agora? Klein murmurou interiormente. 4 passos, 5 passos, 6 passos. Sons de rasgo vieram do corpo de Horamik quando algo caiu no chão. Klein subconscientemente olhou e viu uma engrenagem. Uma engrenagem coberta de ferrugem. Horamik continuou enquanto os itens caíam de seu corpo de tempos em tempos. Havia parafusos enferrujados, cera derretida, ossos amarelados e molas soltas. Sua figura foi ficando cada vez mais magra e instável, como se pudesse desmoronar a qualquer momento. É como um robô. Bem, nos termos desta época, como um boneco vivo. Klein de repente entendeu. Ele lembrou que antes de o velho Neil morrer, ele havia dito que a sequência 4 da Igreja da Mãe Terra era boa em vida alquímica, e que a sequência correspondente do caminho do erudito era capaz disso também. Quanto a Horamik, ele era um Beyonder de alta sequência do caminho do erudito. O Horamik na minha frente não é o verdadeiro ele, é apenas um boneco refinado. Agora, a razão pela qual a moldura do espectro era ineficaz era que um boneco não tem um corpo espiritual. O verdadeiro Horamik ainda deve estar longe, como esperado de um semideus. Em meio ao esclarecimento de Klein, o arcebispo caminhou até o estrado, dobrou os joelhos e as costas e virou a moldura de cabeça para baixo. De um modo geral, ao explorar uma tumba envolvendo elementos Beyonder, era necessário evitar virar os itens, mas desta vez, Horamik fez a escolha oposta. Seguindo a virada da moldura do retrato, um vento de repente soprou na tumba lacrada, dispersando a prisão informe e o silêncio. As velas nas luminárias cor de ferro acenderam rapidamente, tornando-se extraordinariamente brilhantes. No entanto, logo chegaram ao fim de suas vidas e desapareceram. Os velhos cadáveres no chão apodreceram rapidamente e fediam. Em apenas alguns segundos, a câmara principal da tumba ficou escura, deixando apenas as lanternas que os membros da mente coletiva da maquinaria estavam segurando mal iluminando a área à frente. Horamik pegou o porta-retrato do chão e subiu as escadas até o estrado. Ele se aproximou do caixão preto, estendeu a palma da mão direita e empurrou com força. Ranger. A pesada tampa do caixão se abriu com um rangido, como se não tivesse sido selada. Horamik olhou para baixo e disse na mesma voz imutável: não há cadáver. À medida que a cena se aproximava, Klein viu que o interior do caixão estava vazio, exceto por uma almofada de ouro bordada com um verme com 12 anéis. Naquele momento, Horamik se virou e a moldura em sua mão se refletiu nos olhos de Câncer e dos outros. Com apenas um olhar, o olhar de Klein congelou de repente. Era o retrato de um jovem sorridente. Ele tinha olhos negros e cabelos pretos encaracolados. Ele tinha uma testa larga e um rosto magro. Um monóculo de cristal pairava sobre seu olho. Ele usava um chapéu pontudo preto. Amon.
Ponto.